Enquanto você procura, eu me apresento. Eu me chamo Rodrigo Ferrari, sou casado com a Bruna, temos 3 filhos, Davi, a Maria Luísa e a Laura. Sou servo de um grupo de oração que acontece todas as terças-feiras na cidade de Pindamonhangaba. Temos uma missão hoje em fase de discernimento, a missão Herdeiro de Pentecostes, que tem como carisma a graça e o poder dos Atos dos Apóstolos, de levantar os caídos que estão impedidos de entrar no templo, como Pedro e João fez na Porta Formosa. Nosso carisma é como Filipe, levar o ensinamento da palavra, como ele fez com aquele eunuco. Essa é a nossa missão, amém, irmãos? Eu sempre parto de um princípio que Deus, Ele não reúne um povo à toa. Vocês estão aqui 3 dias, quem veio aqui os 3 dias, não foi à toa a sua vida aqui. Talvez você chegou aqui nesta noite, precisando muito de uma cura física. Mas eu quero dizer que o mais importante que a sua cura física é a cura da sua alma. No momento da condução aqui, os irmãos diziam que... Lembra daquela passagem onde Jesus, e o irmão citou isso, ele quer primeiro curar o interior, os teus pecados estão perdoados. Aquilo que te impede de ir ao céu, aquilo que te impede de viver uma vida face a face com o Senhor. Porque muitos, ao longo dessa caminhada, dessa jornada de caminhada, eu já vi muitas curas acontecer. Eu vi com os meus olhos paralíticos se levantar da cadeira de roda. Eu já vi muitas coisas, mas já vi muitas pessoas ir embora, receber a cura e ir embora, abandonar a caminhada. Curar para quê então, se não é para servir? Nessa noite, irmão, a percepção precisa ser essa, amém? Até diante desse tema que o Senhor nos dá, curado para ser canal de cura. E é nessa palavra que nós vamos falar sobre isso. É sobre essa mulher, a sogra de Pedro. Amém? Acharam a palavra? Fala para o seu irmão, essa palavra é para nós hoje. Para nós. Às vezes nós transferimos, né? Ah, fulano tinha que estar aqui e escutar isso. Não, é para você, amém? Olha o que vai dizer a palavra de Deus para nós. Curas e orações de Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 29 vai dizer assim: que assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e sem tardar falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se, ele tomou pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e ela se pôs a servir-os. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhe permitia falar, porque o conheciam. Palavra da salvação. Vamos aplaudir essa palavra? Dá um beijo nela, dá um beijão nela, dá um beijo na palavra de Deus. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses que a pregação da palavra não pode ser apenas palavras, ideias, palavras soltas, mas ela precisa ser com poder, com o Espírito e com convicção, amém? Amados, eu quero trazer 3 coisas para você que o Senhor colocou no meu coração quando eu me preparava para trazer para você. Esse encontro de cura e libertação, o que liberta é a palavra, é a verdade, amém, irmãos?
Então, 3 coisas que o Senhor colocou no meu coração, gostaria que você repetisse. Grava isso, que você vai gravar toda a pregação, amém? Primeira coisa, é preciso recorrer a Jesus sem tardar. Vamos repetir comigo? É preciso recorrer a Jesus sem tardar. Segunda coisa, a casa está em desequilíbrio. E terceiro, você é indispensável ao Senhor. Guardou? Trouxe papel e caneta, marca aí, para você não esquecer. O Rodrigo falou sobre isso para nós. Veja comigo. Olha o que está narrando para nós, Marcos. Que assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. Jesus havia pregado a manhã toda na sinagoga. Jesus havia expulsado muitos demônios. O cenário era um cenário, e essa palavra, ela fala muito sobre essa opressão maligna. Se você pegar só um pouquinho antes, veja ali no verso 23 comigo, só um pouquinho, só para que você entenda esse contexto. Ora, na sinagoga deles achava-se um homem possesso de um espírito imundo que gritou: que tem tu conosco, Jesus de Nazaré? Viste perder-nos? Sei que és o santo de Deus. Mas Jesus intimou-os, dizendo: cala-te e sai deste homem. O espírito imundo o agitou violentamente e, dando um grande grito, saiu. Ele saiu, ele foi para algum lugar, né? Estão comigo? Ele foi para algum lugar. Então aqui está dizendo, esse é o cenário. E aí quando Jesus está voltando, saindo então da sinagoga, pensando que ia bater um almoço gostoso, encontra o quê? Um cenário de cama. Jesus encontra a sogra de Simão. Olha o que vai dizer o verso 30 comigo. A sogra de Simão estava o quê? De cama, com febre. Mas aqui o primeiro ponto, sem o que está escrito na sua Bíblia? Sem tardar. Sem tardar falaram-lhe a respeito dela. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer com você. É preciso, repita comigo, é preciso recorrer a Jesus sem tardar. Eles não esperaram. Eles já foram correndo e falar para o mestre: ó, está de cama, está doente, está impossibilitada. Perceba comigo, o Marcos está narrando que havia alguém muito doente, então. Mas eu gostaria, não precisa pegar, mas os sinóticos, ou seja, o evangelista Lucas também, como Marcos narra e como Mateus vai narrar esse mesmo episódio. Mas só que Lucas era médico, amém? Lucas era médico, era um discípulo de Paulo que era médico, e ele vai narrar esse fato para nós. Olha o que ele vai dizer lá em Lucas 4:38. Esse mesmo episódio, mas com um detalhe muito importante que eu quero trazer para você, o porquê nós precisamos ir a Jesus sem tardar, amém? Lucas vai dizer assim, ó, que saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram por ela. Inclinando-se sobre ela, ordenou-lhe ele a febre, e a febre o deixou, e ela levantou-se e imediatamente pôs a servir. Olha, parece coisa de maluco, não é? Ordenar uma enfermidade. Eu ordeno o câncer, sai. Parece coisa de maluco, parece mesmo. Eu ordeno essa dor de cabeça, sai. Porque a palavra de Deus nos diz assim, que nós creemos no Senhor, nós faremos as mesmas obras dele, sim ou não? Sim. Fala para o seu irmão, Deus te deu autoridade, fala para ele. Mas dentro desse raciocínio que eu quero trazer, olha, mas o contexto todo aqui, como eu dizia para vocês, nos fala de Jesus expulsando demônios, certo? E tenho para mim que essa febre era uma camuflagem do maligno.
para uma falsa enfermidade. Fala para o irmão, agora vai pegar. Fala para o seu irmão, agora vai pegar. Quantas falsas enfermidades, irmãos, para que Jesus, ele fala para a febre, saia, tinha coisa espiritual aí. Parece coisa de louco, irmão, nós estamos falando aqui. Mas às vezes, nesse terceiro dia de cura e libertação, eu quero dizer que muitas das vezes a falsa enfermidade tomou a nossa casa. E aí você vai falar para o irmão, não vou poder ir, irmão, porque eu estou com febre. Eu não vou por causa disso, eu não vou por causa daquilo. Isso também nos paralisa, como estava paralisando a sogra de Pedro, como ela estava de cama. E às vezes, irmãos, eu tenho visto essa manobra do inimigo em muitas casas. E é por isso que nós precisamos, sem tardar, recorrer a quem, irmãos? Eu já fui pregar rouco, irmão. A missão lá em Votuporanga, Roquinho, longe, 10 horas de viagem daqui. Rouco, meu Senhor, vai sair nada. Impressionante, quando nós oramos, a voz voltou, irmão. Fala para o seu irmão, tem coisa camuflada te impedindo de caminhar. Fala para ele. Te impedindo de servir. Fala para ele, te impedindo de servir. Mas sem tardar, fala para ele, sem tardar, recorre a Jesus de Nazaré, amém? Vamos aplaudir Jesus por isso. Sem tardar, sem tardar. Por trás daquela febre havia um espírito de enfermidade. Senão não haveria necessidade de Jesus repreender. Afinal, febre ela não é doença. Febre é uma defesa do organismo para indicar que algo não está bem, né? É ou não é? A defesa que nós temos, tá? Não gripe, é febre para combater a causa. E olha, Jesus fez o que ninguém poderia fazer por ela. Por que eu digo isso a vocês? Assim como os discípulos, a única coisa que nós precisamos e podemos fazer é recorrer a Jesus sem tardar, amém? Jesus fez o que ninguém faz por nós, só Jesus faz. É por isso que é preciso recorrer. Talvez o máximo que eu e você nós podemos fazer com alguém que está doente é o quê? Faz uma canja, bolachinha de água e sal, faz um chá, não é? Quando alguém está com febre na nossa casa, não é assim? Tira para ver se não está com muito, para não dar o quê? Convulsão. Mas Jesus não, irmão. A palavra vai dizer que Jesus, ele se inclinou sobre aquela mulher. Jesus ordena que aquela febre o deixa, porque aquela febre estava atrapalhando ela fazer o almoço para nós. E nós vamos falar disso. É servir a Deus nas coisas ordinárias da nossa vida. Fala para o irmão, vai pegar ainda essa pregação. Fala para ele, vai pegar ainda, está em construção. A palavra precisa, irmão, chacoalhar a nossa vida e nós entender que às vezes o inimigo está camuflado na nossa casa, nos impedindo de ir à igreja, nos impedindo de fazer o que nós precisamos fazer, impedindo nós de entender o propósito que Deus tem a cada um de nós. Por isso eu marquei isso, ó. Talvez o máximo que poderíamos fazer a uma pessoa com febre é isso: uma canja, uma bolachinha de água com sal. A febre parece loucura, mas havia algo muito espiritual por trás de tudo isso. A enfermidade nos impede de fazer o que é nosso dever. Por isso Jesus deu muita atenção a ela. Sabe por quê? Jesus é o remédio para a falsa enfermidade. Fala isso, seu irmão. Jesus é o remédio para toda falsa enfermidade, para tudo aquilo que te oprime numa cama. Então aplauda Jesus de Nazaré, Ele é. Por isso nós precisamos recorrer a Ele sem tardar. É rápido.
Só que às vezes nós precisamos, nós queremos ainda, insistimos em ficar de cama. E às vezes tem muita gente dando até graças a Deus, agora é bom que eu não preciso fazer. Curados para ser canal de cura, irmão. Você é muito importante para Deus, sabia? Quantas pessoas paralisadas com falsa enfermidade, irmão? Quantos servos do Senhor estagnados? É hora de recorrer a Jesus sem tardar, amém, irmão? Fala do seu irmão, se passou da hora. Mas tem que ter a esperteza dos discípulos, irmão. Ir até Jesus e falar: ó, está enfermo. Às vezes a gente, como nós, de grupo de oração, de núcleo, não veio porque está doente, nós, tadinho, mas não faz nada. Nós nem então vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, para que ele se levante, vamos apresentar ele a Jesus, sem tardar. Fala para o seu irmão, sem tardar, né? Veja o verso 31 comigo agora. Aproximando-se ele, o que está na sua Bíblia aí? Acompanha comigo. Aproximando-se ele, tomou-a pela mão e levantando-a. Quando que ele levantou ela? É na hora que Jesus os levanta. Perceba que a nossa função é ir a Jesus sem tardar, apresentar aquelas pessoas que nós amamos, que é importante, porque quando Jesus ele chega, ele a levanta quando, irmão? Imediatamente. Sabe por que Jesus a levantou imediatamente? Pergunta, irmão, sabe por quê? Pergunta para ele, sabe por quê? O fato de estar de pé demonstra o quê? Equilíbrio. E isso nos leva ao segundo assunto. Fala para o irmão, vai pegar de novo. Fala para ele. A casa está em desequilíbrio. Eu dizia para a Bruna, minha esposa, lá em casa nós tudo pode ficar doente, menos ela. A Bruna ficou atacada, a casa inteira está atacada. Eu posso chegar bravo do trabalho, mas se a Bruna tiver calma, a casa está o quê? Calma. As crianças podem ir lá e eles fazem muita arte mesmo, que a casa vai continuar equilibrada, mas o dia que a Bruna está atacada, acabou, hein? Meu irmão, eu tenho que ficar quietinho. E aqui não é diferente, irmão. O maior alvo do maligno hoje tem sido as mulheres. Quantos casos de abandono de lar eu tenho visto? Eu tenho no mínimo 5 amigos que a mulher simplesmente foi embora. A casa está o quê? Simplesmente vão embora. Não está vendo a febre que está cometendo. Não está vendo que está com febre. Não está vendo os sintomas. E por isso que nós estamos vendo um grande desequilíbrio. Largam tudo, irmão. Largam a família, largam tudo. Isso só acontece pro meu lado lá, ou está acontecendo aqui também? A casa, fala do seu irmão, a casa está em desequilíbrio, irmão. Sem tardar, vamos recorrer a quem, irmão? Então veja, isso eu tenho visto muito caso de abandono de lar, desequilíbrio por falsas expectativas, falsas experiências, falsa liberdade, falsa igualdade. Quando a mulher está doente, e eu não estou dizendo só doente físico, mas doente aqui, ó, no seu espiritual, na sua alma, a casa está em desordem. Porque, mulheres, vocês hoje, neste tempo, que eu mais tenho visto, é o maior investimento do maligno. Porque se ele deixar vocês, mulheres, doente, ele vai deixar a sua casa inteira. Fala para essa mulher, olha para ela e fala assim: você é o equilíbrio da sua casa. A sogra de Pedro estava doente. Aquela que sabia onde estava tudo estava doente.
Aquela que sabia quanto que arroz que ia colocar, estava doente. Ela foi alvo do inimigo para trazer desequilíbrio, mas só que o equilibrador estava ali, amém? E quando Jesus está na parada, meu irmão, quando Jesus está, mas quando ele não está, tem o que? Desequilíbrio. Está faltando Jesus nas famílias, sim ou não, irmão? Sim. Já não começam a ir à missa. A maioria de todos esses casos que eu vos disse aqui, a mulher já começa a não ir na missa, já não acompanha mais o marido. Antes, o grupo de oração, a maioria era mulheres. Hoje já tem meio que nivelado. Isso é febre, fala para o seu irmão, isso é febre, irmão. Isso é febre. Isso é sintoma que algo está ruim, algo está desequilibrado. Mas quando Jesus ele chega, tudo se transforma, amém? Quero que você aplauda Jesus por isso, porque ele equilibra tudo, irmão. Você é louco. Você é louco. Jesus quer devolver o equilíbrio nas famílias, por isso ele se aproximou. Por isso que ele tomou ela pela mão. Por isso que Jesus deu atenção naquela mulher, porque ele quer devolver. E talvez você não estava percebendo e chegou aqui. Cuidado com os sintomas aí afora. Cuidado com as amizades, viu, mulheres? Cuidado com as coisas que você tem visto na internet. Cuidado com os falsos testemunhos, que a vida lá fora está melhor. Deus te chamou para ser canal de cura dentro da sua casa, amém? E se você estiver desequilibrada, meu irmão, a sua casa vai estar. Por isso que Jesus, assim como aquela mulher, assim como a sogra de Pedro, e eu estou aqui me referindo porque o Senhor falava isso ao meu coração, as mulheres, mas a nós homens também, toma cuidado. A mulher, sabe, ela faz o que na casa? Edifica. A tola, a destrói. Por isso Jesus a pegou pela mão, aproximou dela, olhou nos olhos dela e a levantou imediatamente. Ele quer cortar toda a raiz de mal, amém, irmão? Nessa noite ele quer cortar tudo isso. Sabe como que um pai, é como que um pai que segura na mão de uma criança, para que ela possa andar, para que ela possa aprender a se equilibrar. Jesus hoje quer tomar a cada um que aqui dessa forma, mas não iremos de qualquer jeito, iremos ter a certeza, iremos tendo a certeza de que o equilíbrio da nossa casa, ele tem um nome, chama-se Jesus de Nazaré. Ele é o equilíbrio da nossa casa. É ele, se ele não te levantar, irmão, não é um youtuber não, tá bom? Lembra quando Jesus falou, vocês querem ir embora também? Pode ir, está duro para vocês? Pode ir. E aí Pedro vai dizer o que? Senhor, a quem iremos? Nós. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Muitas palavras o mundo tem, irmãos. Muitos youtubers, muitas falácias por aí tem. Muitas falsas febres tem por aí. Mas o único que traz equilíbrio na nossa vida, eu vou dizer mais uma vez, chama-se Jesus de Nazaré. Não tem outro, não procure em outro lugar. Fala para o irmão, vai pegar ainda, tá? Calma aí, tem mais, fala para ele. Eu quero deixar aqui uma observação. E o Senhor coloca, irmão, quando Deus coloca, não tem jeito. Tem muita gente buscando equilíbrio em horóscopos. Tem muita gente buscando equilíbrio em mesa branca. Tem muita gente buscando equilíbrio no ocultismo. É questão de tempo, você vai ver sua casa virar uma ruína. Porque é só Jesus Cristo que morreu numa cruz para lavar com o teu sangue e libertar a cada um de nós. Quantas pessoas buscando equilíbrio, por isso a casa está desequilibrada, porque o inimigo te dá com uma mão, mas ele arranca com a outra. Jesus não, ele segura na sua mão, te levanta e fala, vai seguir, vai ser canal da minha cura.
Fala para o irmão, guardou isso no seu coração? Pergunta para ele. Nós não podemos, amados irmãos, não podemos. Por isso eu quero deixar essa observação. Em lugares ocultos você não encontrará equilíbrio. Pelo contrário, você encontrará desequilíbrio. Pelo fato de quando buscamos em outros lugares, estamos negando a salvação de Jesus, negando o que Ele fez por nós no madeiro daquela cruz, irmão. Está buscando equilíbrio, colocando dólar na carteira? Fala para o seu irmão, pula fora, irmão. É noite de cura e libertação, amém? Precisamos denunciar. Mas tem aparência de bom. Tem aparência, é igual febre. É igual febre. É defesa do organismo, é coisa boa. Mas não é. E eu seria morto por isso. E não estou nem aí. Vou matar. Ou pela verdade do Evangelho, amém, irmão? Fala para o seu irmão, só Jesus basta. Fala para ele, renuncia, meu irmão. Fala para ele, renuncia. Cristão não tem signo. Cristão tem o sangue do crucificado. Ele é a minha sorte. Ele é a minha herança. Ele é a salvação da minha vida. É Ele que eu quero, é Ele que dá equilíbrio, é Ele que levanta eu pela mão, é Ele que me ensina, é Ele que eu corro sem tardar, é nele. A palavra está gerando um temor no seu coração, sim ou não? Ela precisa gerar um temor no nosso coração. Porque nessa noite o Senhor quer acabar com essa febre que às vezes está instalada na nossa vida, que nos impede de caminhar, irmão. Cuidado com a febre do mundo, febre da enganação. Todo mundo foi lá e foi curado. Todo mundo foi lá e foi curado. Vai lá, busca lá. Conheço um grande irmão na caminhada da cidade de Cruzeiro. Eu sou natural de Cruzeiro. Cheguei agora na diocese de Taubaté no ano de 2019, naquela pandemia. Mas eu sou toda a minha criação, onde eu tive um encontro pessoal com Jesus, foi na cidade de Cruzeiro, na casa de Nazaré. Conheci muitos irmãos ao longo da caminhada, mas eu conheci um irmão que para mim é uma referência, o irmão Mário. E o irmão Mário, ele perdeu um filho de 10 anos de leucemia. Mas quando ele estava lá em São Paulo, o filho internado, eram os últimos momentos de vida daquele menino. E nisso entrou um homem lá dentro e falou: você que é o pai do menino? Falou: sou eu. Ele disse assim para o Mário: perguntou o nome do Mário primeiro e falou para o Mário assim: você quer que eu ore para o seu filho e ele sai daqui amanhã andando? E o Mário é um homem de Deus, amém? É um homem que corre sem tardar a quem? A Jesus. O Mário, com toda a sabedoria, não deixando ser iludiado pelas coisas do mal, perguntou para ele: mas é no nome de quem que você vai orar? Aquele homem se irou com ele naquela. Então você não quer ver seu filho curado? Ele falou assim: eu quero ver meu filho curado, mas se for em nome de Jesus de Nazaré, porque se não for no nome de Jesus de Nazaré, eu não quero. E aquele homem falou: então se o seu filho morrer, isso que o mundo faz, é isso que o mal faz, viu? Então se o seu filho morrer, é culpa sua. Sabe o que ele respondeu naquele homem? Culpa minha não, é querer de Deus. Sabe, irmão, às vezes nós estamos sendo enganados. Nós precisamos ter postura de cristão. Vale tudo não, irmão. Não vale tudo pela cura, não. Se não for Jesus, tem propósito. Até na cura tem propósito. Tudo dele tem um propósito. E se não for Jesus a me levantar, se não for Jesus a olhar nos meus olhos, se não for Jesus me colocar e falar: segue, vai servir, irmãos, é preferível às vezes nós pagarmos um preço, porque senão, irmão, é uma expressão que o mundo usa, não é? Nossa, mas a febre que está agora, isso, não é? É uma expressão que o mundo usa. Nossa, mas está uma febre, isso agora é moda.
Não, irmão, se não for Jesus, fala para o seu irmão assim, se não for Jesus, não tem moda. Os nossos parâmetros de moda é o céu, amém? Aplauda Jesus, é o céu, é o céu. A febre a deixou e se pôs a servi-los. E agora eu vou entrar no terceiro ponto para nós encerrarmos, para nós orarmos um pouquinho, amém? Qual que é o terceiro ponto? Você, repita comigo, você é indispensável ao Senhor. Sabe, amados, frequentemente caímos no erro de pensar que servir ao Senhor é nas coisas extraordinárias, não é? Nós achamos que servir a Deus é quando eles me chamam para um congresso. Deus me deu muitos lugares grandes para pregar, cara. Eu sou grato a Deus. Mas não é no extraordinário que Deus conta conosco. É no ordinário da vida, sabia? É nas coisas simples que Deus conta conosco. E às vezes nós achamos, Rodrigo, mas eu não sei pregar igual você prega aí na frente. Eu não sei tocar, ministrar como os irmãos. Mas eu quero dizer que você é indispensável para Deus. Você tem a sua parcela de céu. Você tem uma casa para você cuidar, filhos para educar, para dar atenção. E às vezes nós achamos isso, que é nos grandes eventos, nas paróquias, é na leitura, é dentro de um movimento, é dentro de uma pastoral. Não. Precisamos servir ao Senhor no ordinário. No ordinário da vida, para que assim vivemos o que esse tema ele nos propõe. Curados para ser canal de cura. Você é indispensável ao Senhor, indispensável na educação dos filhos, indispensável na referência da casa, indispensável em ser a base familiar, indispensável em ser a autoridade espiritual da sua casa. Você é indispensável ao Senhor. Fala isso para o seu irmão. Você é indispensável ao Senhor. Uma vez escolhido, jamais dispensado. Se nós entendermos essa maravilha, nós seríamos canal de cura para as pessoas, sabia? Só que o nosso foco às vezes está no extraordinário e não no ordinário. Veja, irmão, às vezes nós esperamos ser canal de cura dos que estão lá fora e esquecemos de ser canal de cura dentro de casa. Fala para o irmão, vai pegar agora vai pegar mesmo. Congresso de pregadores. Congresso de pregadores, o irmão começou a ministrar lá na frente. Deus está levantando pregadores a todos os lugares do mundo, a galera. Ei! Deus está levantando pregadores aqui para ir nos estados dessa nação. Glória! Deus está levantando pregadores a pregar em grandes eventos. Oh, glória! O irmão que ia pregar em seguida, quando ele pegou o microfone, ele falou assim: ó, Deus ele está enviando você, pregador, a jogar um videogame para o seu filho. Deus está enviando você, pregador, a andar de bicicleta com o seu filho que está pedindo faz tempo. Deus está enviando você, pregador, para arrumar a gaveta da sua casa, que a sua mulher cansa de pedir para você arrumar. Você aí, pregador, Deus está enviando você a arrumar aquela pilha de roupa que está lá, aquela bagunça que está o seu guarda-roupa. Só que nós estamos achando, esperando o extraordinário de Deus, né? Mas Deus ele quer contar comigo e com você no ordinário, dentro da nossa casa, na atenção com os nossos filhos, para nós sermos canal de cura dentro. Uma serva do grupo de oração, muito antiga, o irmão foi pregar lá.
E ela falou: você poderia ir na minha casa, conversar com meu filho, está dando muito trabalho. O irmão falou: entre a primeira e a segunda, eu vou lá orar para o seu filho. E quando ele chegou lá para orar para o filho daquela mulher, ele chegou falando com aquele jovem: olha, sua mãe serve do grupo de oração, 40 anos dentro do grupo de oração, mulher de Deus, mulher boa, e você dando trabalho para sua mãe. O que está acontecendo com você, jovem? Aquele jovem olhou e falou assim, só estavam os dois. Ele falou: você não conhece a minha mãe. A minha mãe faz a nossa vida aqui dentro de casa um inferno. Fala para o seu irmão: é no ordinário que Deus quer. Senão nós não vamos ser canal de cura nem para os nossos, que dirá por de fora. Precisamos dar atenção para os nossos filhos, ser canal de cura dentro. Deus está curando dentro. E às vezes nós estamos esperando o extraordinário. Deus quer me enviar, mas Ele está te enviando hoje, lá dentro da sua casa. Fala para o irmão: fala, ele avisou que ia pegar. Fala para ele: ele avisou que ia pegar agora. É dentro de casa que nós vamos ser canal de cura, irmão. É quando a minha esposa olhar e falar assim: olha, esse homem está sendo transformado pelo Deus vivo mesmo. Mas é grosso, não trata bem as famílias, é só no murro, é só no coice. Nós não estamos salvando nem os nossos, e nós estamos aí cegados, machucados, ferindo dentro de nós, impedido. Não porque Ele é limitado, mas porque nós somos limitados. Você está entendendo isso nessa noite? Por isso que o Senhor está dizendo: eu e você, nós somos indispensáveis ao Senhor. Nós precisamos dar uma resposta. Na onde? Aonde Jesus curou a sogra de Pedro? Dentro de casa, irmão. É dentro de casa que Jesus quer nos curar. Amém? Só para nós terminarmos, vamos terminar de ler a palavra, verso 32. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças, e expulsou muitos demônios, e não lhe permitia falar, porque o conhecia. Hoje o Senhor, Ele quer curar muitos oprimidos aqui. O Senhor quer curar muitas falsas doenças que se alojou na sua vida. Feche um pouquinho seus olhos. Feche um pouquinho seus olhos. Olha para dentro da sua vida. Recorra a Jesus agora sem tardar, irmão. Recorra agora a Jesus sem tardar. Olhe para a sua casa e vê se ela está em desequilíbrio. Vai reconhecendo isso, vai dizendo que tudo aquilo que tem trazido como essa febre. Quando nós temos febre, é só olhar os sintomas. Nós ficamos frios, com calafrios, traz frieza espiritual para nós, traz fraqueza. A febre traz fraqueza para nós. Às vezes nós estamos acometidos de uma grande febre. Eu estou falando de algo espiritual, amados irmãos, para nós entendermos que nós somos indispensáveis ao Senhor, dentro daquilo que é o ordinário da nossa vida, dentro daquilo que é o ordinário da nossa história. Vai se entregando e deixa Jesus. Assim como Jesus, Ele fez com a sogra de Pedro, Ele a curou com o objetivo para fazer aquilo que era ordinário, para fazer aquilo que ela fazia muito bem, servir, não atrás de um ambão, não com um instrumento, mas servir dentro de casa. Que todo desânimo, que toda situação de opressão, que todo desequilíbrio dentro da sua casa sai retirado agora em nome de Jesus. Seja liberto agora em nome de Jesus. Vai ficando de pé, vai ficando de pé.
lavar com o seu sangue precioso. Deixa Ele te libertar de toda falsa enfermidade. Deixa Ele te libertar agora de toda opressão. Deixa agora com que o sangue de Jesus te lave do alto da cabeça à planta dos teus pés. Oi, alabaria, 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 alabaria. Shiri alabaria, 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 alabaria. Diga comigo assim: Senhor Jesus, em teu nome eu renuncio agora a Satanás. Eu renuncio agora toda a opressão. Eu renuncio agora, Jesus, toda a falsa enfermidade. Eu renuncio agora, Jesus, tudo aquilo que me impede de servir. Eu me lavo agora, Jesus, no teu sangue precioso. Eu lavo agora, Jesus, a minha casa, os meus filhos, os meus bens. Eu entrego e consagro a ti, Jesus, ao teu preciosíssimo sangue, fonte de cura, fonte de libertação, que jorrou naquela cruz. Eu renuncio agora, Jesus, todo ocultismo, toda busca, toda cegueira espiritual, de todas as vezes que eu fui buscar e não entendia, mas nessa noite eu rejeito agora, eu rompo agora, em teu nome, Jesus, todo laço, todo aprisionamento, toda corrente, porque eu declaro: o Senhor é o Senhor da minha vida. A minha vida está debaixo de vosso senhorio. Perdão, Jesus, pelas vezes que eu não compreendi, que eu fui buscar em outros lugares. Eu renuncio agora, Jesus, o horóscopo, a mesa branca, o espiritismo. Eu renuncio agora, Jesus, em teu nome. Me perdoa, Jesus, porque nesta noite eu entendi que eu sou curado para ser canal de graça dentro da minha casa. Eis-me aqui, Jesus, eis aqui a minha vida, eis aqui a minha história. Agora, amados irmãos, diante desse momento de renúncia, erga os seus braços. Nós limpamos a casa, amém? Agora clama o Espírito Santo sobre a sua vida. Fala: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo batizar o nosso interior. Vem preencher esse vazio da nossa alma, que foi arrancado os entulhos, as imundícias. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, nós pedimos, dos quatro cantos do céu. Como assim como o Senhor disse ao profeta Ezequiel: profetiza sobre esse vale, e nós profetizamos, Senhor. Venha Espírito Santo, dos quatro cantos do céu, sopra o sopro da vida sobre esse povo, sobre a cidade de Aparecida. Eu peço a ti, venha Espírito Santo de Deus. Ora no Espírito. Receba no seu interior o Espírito Santo. Receba agora, em nome de Jesus, que é o batizador. Receba, em nome de Jesus. Eu não sou mais o mesmo. Diga isso: eu não serei mais o mesmo. Hoje eu tomo posse de toda cura, de toda libertação.
que o Senhor fez na minha vida. E se você ama Jesus Cristo, dá uma salva de palmas para Ele. A Ele a honra e a glória por todos os séculos dos séculos. Amém.